Oi! Hoje eu vim mostrar pra vocês como eu fazia a minha redação em termos de estrutura. E assim, eu vou falar sobre a minha estrutura, não a estrutura em geral, é a minha estrutura, como eu fazia a minha redação. Eu espero que vocês gostem, que vocês testem esse modelo de estrutura, e é mais pra facilitar pra vocês, porque realmente a redação do Enem é uma coisa bem mecanizada. É você ter a estrutura e usar as palavras de acordo com cada tema. Se você tiver a estrutura e fizer isso, dá certo. Tenha certeza disso. Eu vou lendo minha redação, de acordo com o que eu for falando, de acordo com o parágrafo que eu estiver falando, eu vou ler a parte da minha redação pra vocês, tá certo? É mais uma ideia do que eu fazia pra vocês repetirem ela, pra ficar mais fácil. Basicamente, eu dividia meu texto sempre em 4 parágrafos. O primeiro parágrafo é o parágrafo de introdução e tese. O segundo e terceiro parágrafo eram os parágrafos que eu falava sobre os problemas e argumentava sobre eles. E o último parágrafo é o parágrafo de solução comum que a gente precisa. Basicamente era isso, 4 parágrafos, muito simples. Agora eu vou exemplificar cada parágrafo com uma redação minha e vou falar sobre a minha estrutura dentro desse parágrafo também. O meu primeiro parágrafo é dividido em 2 períodos. O primeiro período eu introduzo o meu tema e no segundo período eu falo a minha tese. No meu primeiro período, que é o período de introdução, eu procuro sempre introduzir meu texto com um repertório sociocultural, principalmente filme, livro, série e música. No meu período de tese, eu começo fazendo uma ligação sintática com o conectivo, né? E uma ligação semântica, fazendo uma menção à minha introdução. E daí eu termino esse período com exatamente as mesmas palavras do meu tema. A proposta me deu um tema e eu vou terminar esse meu período da tese, eu vou terminar o meu primeiro parágrafo com exatamente as mesmas palavras do tema, tá? Eu vou ler aqui agora a minha redação para vocês. Na verdade, só o primeiro parágrafo. O tema da redação é o desenvolvimento da tecnologia no Brasil como alternativa de progresso nacional. No filme biográfico de Steve Jobs, fundador da Apple, intitulado Jobs, o desenvolvimento tecnológico é mostrado como um fator de extrema relevância para o progresso econômico e para a ascensão social, contribuindo para o enorme patrimônio monetário desse empreendedor. Isso aí foi minha introdução, agora minha tese. Tal realidade, entretanto, não é uma prioridade nacional, o que requer ações em prol do maior prestígio do desenvolvimento tecnológico como alternativa de progresso brasileiro. Agora, nos meus segundo e terceiro parágrafos, eu já começo jogando na cara do corretor qual vai ser o meu problema daquele parágrafo. Então, eu adiciono o meu problema, boto lá, eu digo, esse é o meu problema, né? Não dessa forma, vocês vão ver como eu coloco. Eu coloco esse problema e começo a falar dos impactos que esse problema tem na sociedade, como ele mexe no cenário brasileiro. Porque muitas vezes a redação vai afunilar pro cenário do Brasil, né? Se não afunilar, a gente dá só uma ajeitadinha nisso. E outra coisa que eu procuro terminar sempre o meu segundo ou terceiro parágrafo, ou ambos os parágrafos, com um repertório sociocultural. Outro repertório, sem ser o que eu coloquei na introdução. Eu procuro pelo menos botar 2 repertórios na minha redação. E daí eu termino com o repertório e afunilo isso, tô gostando dessa palavra, com as palavras do tema da redação. Mais uma vez, não todas elas e tudo mais, mas eu afunilo dizendo que é importante combater aquilo para que o problema do tema seja atenuado, porque sempre a redação do Enem vai nos trazer um problema. Então a gente precisa que ele seja atenuado. Não dá para resolver as coisas 100%, então a gente vai sempre atenuar, dirimir esses problemas, ok? Vou ler agora minha redação para vocês. Mais uma vez, não é a redação, é o meu segundo e meu terceiro parágrafo. Diante desse contexto, os recentes congelamentos e cortes de gastos governamentais afetaram principalmente a área da ciência e da educação, as quais são de suma importância para as invenções e as inovações em tecnologia, bem como para a formação e a capacitação
de profissionais desse ramo, reduzindo os investimentos na elaboração de novas pesquisas e no desenvolvimento de tecnologias. Essa conjuntura, por sua vez, provoca uma constante desvalorização dos profissionais dos ramos científico e tecnológico, os quais buscam cada vez mais a valorização e o incentivo à sua atividade laboral, o que ocasiona uma massiva fuga de cérebros brasileiros, buscando prestígio e melhores condições de trabalho, visto que a realidade nacional limita o labor desses cidadãos e, por consequência, o progresso brasileiro. Isso revela a necessidade crescente de parcerias público-privadas, como prevê a Lei de Inovação Tecnológica, ou Lei 10.973/2004, a qual estimula a aproximação entre empresas e instituições acadêmicas em prol das inovações tecnológicas. Esse foi o meu segundo parágrafo, e vocês viram que eu coloquei um repertório, uma lei, e terminei dizendo que essa aproximação entre as empresas acarreta um progresso nacional, né? Então, diminui o nosso problema já. Vou começar o terceiro. É válido ressaltar ainda que a prevalência de uma economia agrária no país explicita a relevância do desenvolvimento tecnológico para o progresso econômico brasileiro, tendo em vista o baixo valor agregado das commodities exportadas pelo Brasil, o que colabora para a vigência da condição de subdesenvolvimento nacional, pois os produtos exportados são menos rentáveis se comparados aos importados, promovendo um déficit na balança comercial. Tal situação gera, por sua vez, uma enorme dependência no que diz respeito aos produtos e às inovações tecnológicas em relação às nações desenvolvidas, a qual aprofunda a crise socioeconômica nacional vigente, ressaltando a imprescindibilidade em reverter esse cenário brasileiro. Dei uma enrolada aqui no final, mas acho que deu para entender e deu para escutar bem. No meu último parágrafo, meu parágrafo de solução, eu uso a mesma lógica que eu uso para terminar o meu primeiro parágrafo, que é o quê? Usar as palavras da minha proposta, do meu tema. Eu uso no meu parágrafo de solução, começando com essas palavras, tá? Então, é isso. Eu começo o meu parágrafo de solução com as mesmas palavras do meu tema. Depois disso, eu coloco o meu agente, a minha ação e o meu meio, nessa ordem, tá? Agente, ação e depois o meio. E uma coisa, quando eu introduzo o meu meio, eu procuro sempre usar a expressão por meio de. Eu sempre uso. Se você pegar minhas redações, toda vez eu começo introduzindo o meio da minha solução com essa expressão, por meio de, que é pra dizer, aqui é o meio, corretor, tá certo? Tipo, pra jogar na cara dele. E o detalhamento é uma coisa muito subjetiva, mas normalmente eu faço o detalhamento ou da ação ou do meio, com um comentário bem breve. E como eu digo pra vocês, é muito subjetivo. Eu vou terminar sempre minha redação retomando o repertório que eu coloquei lá na minha introdução, lá no meu primeiro parágrafo, lá em cima. Então eu vou terminar meu texto meio que como eu comecei, entendeu? Que é pra dar uma ideia de fechamento do texto. Imagina um ciclo, imagina você começando desse pontinho aqui e voltando para esse mesmo ponto. O corretor fica muito atento a isso e tipo, é muito bom, sério, muito bom mesmo, e torna o seu repertório produtivo quando você retoma ele no seu texto. Depois que eu faço isso, né, de retomar meu repertório que eu coloquei no meu primeiro parágrafo, eu uso mais uma vez as mesmas palavras do tema para finalizar o meu texto realmente. Que essa minha retomada do repertório e o uso dessas palavras do tema, eu faço já no efeito, dizendo tipo, aquele efeito ali que eu coloquei na minha introdução, né, lá, no filme tal, o filme tal retratará um cenário comum na sociedade brasileira
e esse problema atenuar-se-á no Brasil. Mais ou menos isso. Eu vou ler agora o meu parágrafo de solução para vocês e vocês vão ver que eu fiz mais ou menos isso. Destarte, nunca esquecendo dos nossos conectivos, né? Entre parágrafos, principalmente, pelo amor de Deus. Destarte, para que o desenvolvimento de tecnologia seja plenamente incentivado no Brasil, o governo federal, a gente, deve realocar verbas a setores de tecnologia, ciência e educação. Ação. Por meio, lembra do por meio, agora o meu meio, da criação de projetos de incentivo às inovações tecnológicas nas instituições acadêmicas, além da promoção de mais bolsas de pesquisas nas universidades, o que promoverá a valorização de muitas profissões desprestigiadas odiernamente. Dessa forma, agora eu vou botar o efeito do meu texto e vou retomar o meu repertório lá da introdução, trazendo ele para o efeito. Ó. Dessa forma, o contexto de Jobs será uma realidade brasileira e o desenvolvimento tecnológico concretizar-se-á nacionalmente. E terminei meu texto. Bem fechadinho, retomando o que eu coloquei lá na minha introdução, no começo do meu texto, e usando as palavras que a proposta me deu. Basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês treinem. Por favor, é muito importante que vocês treinem essa estrutura que eu dei pra vocês, porque talvez facilite pra você. Talvez no começo seja um pouco complicado, porque você tá acostumado a fazer do seu jeito e você vai mudar de uma forma drástica, entendeu? Mas às vezes facilita mais, certo? Então é importante que vocês treinem, que vocês coloquem isso aqui que eu tô falando pra vocês em prática, e eu espero que vocês gostem, que vocês melhorem a questão estrutural do texto de vocês. Se você já tiver uma estrutura bem consolidada, se sua competência 3 e a competência 2 e a competência de solução também tiverem, competência 5 no caso, né? Tiverem bem consolidadas, muito boa, você no seu 200, 160, eu aconselho, dica de amiga, não mexer muito nisso. Agora, se você não tá com essa estrutura bem consolidada, eu aconselho você a treinar bastante, ok? Eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigada!